Você já escutou sobre a reação Dawson-Abrink? Não, mas é claro que não. Tudo porque esse é o poder do homem mais forte do planeta. King, o herói de ranking S. Se ele ativar isso, pode destruir toda a existência, incluindo a nossa. Quando seu motor ecoa, monstros caem apenas pelo som. Sua cicatriz foi feita por uma catástrofe de nível ameaça divina. Dizem as lendas que a entidade Deus se escondeu na lua por medo dele. King finalmente demonstrou sua força, e ele faz mestres voltarem ao treino básico. Quer saber o que é a reação da usina Bring? Quer mesmo? Poxa, você realmente não pensa nas vítimas? Tá bom, então vamos falar disso agora. A reação Dawson-Abrink. Se isso for acionado, ele apaga todas as realidades, elimina protagonistas de outros mangás sem chance. Esse é o poder do King, e ele é mais real do que você imagina. Seu verdadeiro poder é estar no lugar certo e no momento certo. O mundo satírico de One Punch Man o transforma em algo praticamente intocável. Agora, a reação Dawson-Abrink foi revelada e oficializada. King é o herói profissional dos heróis. Para o público, ele é o mais forte da Terra, o herói entre heróis. Mas, na verdade, ele é apenas um cidadão comum que, sem querer, recebeu os créditos pelos feitos heróicos que, na maioria das vezes, foram realizados pelo próprio Saitama. O título de homem mais forte do mundo surgiu anos atrás, quando Saitama ainda fazia seu treinamento diário. Um monstro de nível ameaça tigre, chamado Octopus Clume, com a aparência de um polvo liberando gás de seus tentáculos, atacou uma cidade e tentou exterminar várias pessoas. Durante o caos, o monstro conseguiu acertar e ferir o olho direito de King, que estava entre os civis. Quando o povo estava prestes a matá-lo, para sua surpresa, surgiu um Saitama ainda em fase de treino, que derrotou o monstro com facilidade. Depois disso, King acabou sempre se metendo em problemas que envolviam monstros cada vez mais fortes, e Saitama sempre aparecia para salvá-lo desses ataques. Porém, muitas vezes, apenas King e um monstro gigantesco derrotado restavam no local, o que fazia com que todos acreditassem que ele era o responsável por eliminar as criaturas. Assim, King acabou recebendo todo o crédito que deveria ir para Saitama, sendo reconhecido como o ser humano mais poderoso da Terra. One Punch Man, como sabemos, é uma série que faz sátira dos mais variados arquétipos e clichês presentes nas histórias de super-heróis, seja nos quadrinhos americanos ou nos mangás, especialmente os chamados Battle Shonens. King tem um papel crucial nessa paródia, satirizando personagens imponentes que raramente aparecem ou cujos feitos são desconhecidos, mas que ainda assim são vistos como os mais poderosos do mundo. No entanto, além das piadas e da sorte absurda de King, há uma mensagem brilhante nas entrelinhas. Isso acontece no final do arco da Associação dos Monstros. Em minha visão, ali foi quando King se tornou a razão pela qual Garou mudou de ideia e decidiu se tornar uma pessoa melhor. Garou queria ser o mal definitivo, um predador imparável que derrotaria os heróis tendenciosos. Mas no capítulo 69, depois de ser derrotado por Saitama, ele foi espancado pelos outros heróis sem razão alguma. Doce Máscara até tentou matá-lo. Após tudo que Garou enfrentou, depois de todas as suas transformações, tudo parecia ter sido em vão. Ele não passava de mais um troféu, mais um monstro para um herói reivindicar a vitória. Assim como viu durante toda a sua infância, monstros eram massacrados pelos heróis glorificados, independentemente de sua trajetória. Garou sentiu empatia pelos monstros dos desenhos animados de TV, e foi nesse momento que isso virou o seu sonho. Ele queria transformar a injustiça do fato de que, não importa o que aconteça, os monstros sempre acabarão derrotados pelos heróis, muitas vezes por razões absurdas. Mas depois de sua luta contra Saitama, algo dentro de Garou mudou. O embate fez com que ele abrisse os olhos para certas coisas, e no instante em que já havia desistido e estava sendo espancado, ele poderia ter tentado resistir ou fugir do local. Afinal, no passado, ele nunca se rendeu, mas dessa vez, finalmente, sentiu arrependimento. Por todas essas razões, Garou experimentou o destino dos monstros que sempre quis mudar. Ele não podia mais fugir dessa realidade injusta, como já tinha testemunhado em sua infância. Assim, ele aceitou o destino de seu monstro de infância e deixou os heróis matá-lo. Mas algo inesperado aconteceu. O Motor King começou a fugir,
e a situação se intensificou. Apenas um homem se opôs a todos os outros heróis que tentavam matar Garou: King. Isso aconteceu porque King entendeu que Garou era o tio que o menino Tareu sempre mencionava para ele. Nesse momento, King se mostra o herói mais idealizado, mesmo que saibamos quem ele realmente é. Ele chegou a enfrentar outros heróis para proteger um monstro e até mesmo espantou Máscara Doce, que queria matar Garou. Aqui, podemos ver os olhos de Garou endurecendo de confusão. Afinal, depois de tanto tempo, alguém finalmente se opôs aos heróis, tudo por causa de um monstro. E talvez, nesse momento, Garou tenha percebido que alguns heróis poderiam sim estar do lado dos monstros, se estes estivessem no caminho certo. Esse final é muito interessante e brilhante. Apesar de King usar a piada ao seu favor, ele também mostrou que nem todo herói precisa de uma capa. Após isso, King tomou uma decisão: passar por um treinamento para se tornar a própria definição do que as pessoas acreditavam que ele era. Não foi um treinamento hardcore, mas sim um treino físico bem básico, como Saitama fez no passado. Ele até tentou procurar Bang, seu irmão e vários outros dojos para conseguir treinar, mas por causa de sua reputação lendária, todos ficaram com medo dele e recusaram ajudá-lo. Assim, ele não conseguiu chegar a lugar algum. Aqui, notamos um paradoxo. Sabemos que King é, na verdade, uma espécie de piada e que seu poder único existe apenas por conta do enredo. Mas o próprio King não percebe isso. Nós, como espectadores, sabemos quem ele realmente é, porque seu poder brinca com a lógica da série One Punch Man. Esse poder único de King, que ele próprio desconhece, se chama armadura de enredo. O autor deixa claro que esse é seu verdadeiro superpoder, ou melhor, sua principal ferramenta de paródia dentro da história. King não pode ser derrotado por nada dentro do mundo da série. Em um nível metanarrativo, ele tem um poder praticamente infinito, já que a história nunca permitirá que ele perca, independentemente das circunstâncias. É interessante perceber que, como fãs, sabemos exatamente o que se passa na mente de King, mas o mundo dentro da história não sabe. O databook de One Punch Man ilustra bem isso. A Associação de Heróis reconhece que a cicatriz de King foi causada por uma ameaça de nível divino. É surreal ver como essa organização acredita que uma ameaça de nível Deus já existiu e que King foi quem a derrotou. O criador da série One mencionou em uma entrevista que King realmente possui uma aura tão intensa que acaba sendo confundida com força. Assim, seu poder é basicamente essa aura de sorte, sua armadura de enredo. Isso nos leva ao ápice do seu poder, que surge como uma reação chamada Zenabring. Essa é a compilação de todas as sátiras que envolvem King até agora. O mangá acabou de canonizar seu poder no capítulo 189, quando o samurai atômico decide desafiar o homem mais forte do mundo. King fica completamente surpreso com esse desafio e começa a engasgar com sua comida. No entanto, sua reação é interpretada erroneamente como uma risada pelo samurai atômico, que então nota a ousadia de King. Quando King levanta seus hashes enquanto se engasga, sua expressão muda, fazendo com que o samurai atômico acredite que King está planejando algo para contra-atacar sua espada. Em resposta, o samurai executa um golpe chamado Atomic Slash em uma maçã próxima, entrando em pânico. Ele sai do local tão nervoso que não consegue dizer nada. Seus discípulos confundem seu medo com sede de sangue. O samurai atômico observa a situação por um tempo, mas se cansa do impasse. Finalmente, quando o samurai se prepara para atacar King, este simplesmente levanta a voz e diz que é hora de parar. King então usa o blefe para acabar com a luta, inventando um fenômeno sem sentido chamado reação do Zenabring, afirmando que isso poderia causar inúmeras baixas no mundo inteiro. O samurai atômico fica completamente confuso, tentando entender o que é essa tal reação, e acaba desistindo da luta, desde que King aceite ser testado para cortar uma maçã usando sua espada. King reluta, mas percebe que sequer consegue desembainhar a lâmina. Depois de alguns minutos tentando manter sua postura, sem conseguir tirar a espada da bainha, ele simplesmente solta a lâmina e vai embora, torcendo para que ninguém o siga.
o samurai atômico começa a suar frio. Ele finalmente entende o que acabou de testemunhar. Embora King nunca tenha realmente balançado a espada, o samurai atômico acredita que, devido à fama de King, ele conseguiu desembainhar a lâmina tão rápido e com tanta precisão que o corte foi tão fino que ninguém percebeu. O samurai, então, reflete sobre sua ousadia em desafiar o homem mais forte do mundo e decide voltar ao treinamento básico. Esse é o verdadeiro poder de King. A armadura de enredo. Seu nível infinito de sorte e sátira nunca permitirão que ele perca. E ele ainda tem a chance de invocar Saitama no momento e local exatos quando sua aura está ativada. Quando isso acontece, eventos catastróficos podem surgir. Ele até tenta explicar isso cientificamente, mas humanos comuns não conseguem entender. Ele menciona que a atmosfera é composta por 8 partes de nitrogênio, 2 de oxigênio, além de dióxido de carbono, metano, hélio e cálcio. Poucos sabem sobre um elemento raro na atmosfera que, ao reagir com a radiação, provoca um fenômeno orgânico chamado José. Além disso, ele afirma que a última quinta-feira foi noite de lua cheia, o que significa que ao meio-dia de hoje haverá um duplo agachamento. O verdadeiro poder de King é um mistério. Você já ouviu falar da reação do Zenabring, mas ainda não viu seus efeitos. E se continuar perguntando sobre isso, uma tragédia certamente ocorrerá. Não seja egoísta. Pense nas vítimas. Você está diante do único homem que conseguiu derrotar Saitama, usando apenas 2 dedos. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu por assistir, fui!